Dando continuidade aos nossos vídeos sobre Dom Quixote, vamos para o capítulo 1 do livro mesmo do Dom Quixote dos Cervantes. Nós fizemos a divisão em recorte, síntese, aspectos e recursos para falar desse primeiro capítulo. Então, vamos lá. Começando com o recorte, o capítulo é o capítulo 1 do livro 1. O nome do capítulo é Que trata da condição do famoso e valente fidalgo Dom Quixote de la Mancha e de como a exercita. E basicamente esse capítulo vai abrir a narrativa, vai introduzir um pouco do ambiente, das personagens e da situação conflitiva que vai atravessar toda a obra. Ela já é entregue direto ali nesse primeiro capítulo. Esse capítulo é focado principalmente nas características do Don Quixote físicas e psicológicas e na escolha que ele faz do seu equipamento de cavalaria. Uma síntese bem rápida desse capítulo: o Don Quixote, que é um fidalgo morador de uma aldeia da Mancha, ele lê tantos livros de cavalaria que perde o juízo, influenciado pelo teor dessas obras, pelo teor fantasioso dessas obras, e aí ele resolve se tornar um cavaleiro, tal como os cavaleiros dos livros que ele lê, vai atrás de uma armadura, vai atrás de um cavalo e inventa até uma idealização de uma paixão amorosa de uma certa moça que ele conheceu, e ele vai colocar o nome cavalheiresco de Dulcinea nela. Os aspectos que a gente pode citar nesse primeiro capítulo, eu destacaria o espaço, personagens apresentadas e o tempo. Em relação ao espaço, a narração não faz uma descrição muito ampla, mas a indicação é de um povoado simples, com um cotidiano que tende à vida pacata, à vida interiorana. Você tem lá a circulação de padres, de barbeiros, quer dizer, parece ser uma vila bem simples mesmo, um espaço doméstico que sugere posses suficientes do Don Quixote para ter uma boa condição de vida, para ter uma condição de vida segura. Personagens apresentados essencialmente ao Don Quixote, mas citam-se de passagem a criada da casa, a sobrinha e um outro rapaz que faz serviços para ele. E são citados também, mas não como personagens, são citados mais como referências, a autores e personagens das novelas de cavalaria. Quanto ao tempo, a gente pode dizer que, sem precisar, a gente não tem muita definição de datas ali, mas é possível você localizar no tempo essa narrativa entre o final do século XVI e início do século XVII, tanto pela descrição dos costumes da época, quanto pela referência a autores que eram lidos naquela época e outras figuras que então eram conhecidas. Muito bem. Indo para a parte principal, os recursos literários, eu destaquei três grandes recursos utilizados pelos Cervantes: a ironia, o teor crítico às obras de cavalaria e a relativização da onisciência do narrador. Então, são três grandes tendências nesse primeiro capítulo. Por que eu posso falar de ironia? Porque você tem um espírito de contradição que perpassa toda a obra entre a percepção da realidade e a realidade em si, e o Cervantes vai mostrar, por exemplo, que o Pangaré, que é magro, que não tem força, é visto como forte, né? A armadura, que é uma porcaria, é vista pelo Don Quixote como uma grande armadura. É, mesmo em alguns outros textos, por exemplo, quando ele fala do padre, ele cita uma universidade de menor valor na Espanha. E quando ele cita também a Dulcinea, ele vai dizer que a Dulcinea praticamente nunca teve um contato mais próximo com o Dom Quixote. Outro aspecto que a gente pode tirar da narrativa nesse primeiro capítulo é a crítica que se faz aos livros de cavalaria. Eles são apresentados com humor, até com alguma brincadeira sobre o absurdo deles, mas a adesão do Don Quixote a eles é apresentada de forma crítica e negativa. E, finalmente, também é importante notar que, lá no início da narrativa, ele omite o nome da aldeia, ele diz uma aldeia cujo nome não quero me lembrar, e depois ele fica se confundindo com o nome verdadeiro do Don Quixote, e isso é uma estratégia também para mostrar uma certa desimportância da personagem em relação a tudo que ela quer ser. Então é isso. Esse é o nosso
esse é o nosso primeiro capítulo, né? A gente conseguiu fazer em 5 minutos, né? Eu tô só fechando e espero que fique aí como uma perspectiva de como fazer, como você guiar os seminários.